Antigamente a gente convidava os amigos, ia sair com o namorado, com o marido. Hoje em dia a gente pega o celular, um aplicativo, a comida já está na nossa porta, então a gente nem se dá o trabalho de tomar um banho, se arrumar, se vestir e ir para um local. A gente aperta o botão, a comida já está ali. E normalmente esse fácil acesso de calorias acaba acarretando não só na engordar, criar doenças a partir da obesidade, mas o sedentarismo é alarmante. Então eu vou tentar trazer o que desde daqueles hábitos que a gente cria quando criança, a gente vai levando a vida adulta. É muito mais fácil para uma criança aprender a comer, aprender a andar, aprender o gosto pela atividade física, a um curso de inglês, aprender informática quando é criança. Quando a gente chega a uma certa idade é muito mais complicado a gente modificar esses hábitos. Então vou falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, para a gente falar sobre saúde, a gente tem que entender o que é saúde. Muitas pessoas acham que ter saúde é não estar doente, e não necessariamente é isto. A gente tem saúde a partir do momento em que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Quantas pessoas daqui poderiam ter me falado, como eu escuto diariamente na academia, que estão fazendo vários exames porque estão com sintomas. Eu estou com taquicardia, estou com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um mal-estar, um enjoo, uma tonteira. Faz um monte de exame e aí chega para mim e fala: Percy, não deu nada. A pessoa não está diagnosticada com nenhuma doença física que dê para você tangir, assim, é uma doença tangível que você vai tratar. Então, muitas das vezes a gente sente mal-estar diariamente, semanalmente, com estresse, com a falta de atividade física, e isso também quer dizer que você não está saudável. Não é porque você não está com uma doença que você é saudável. Ali em cima, porque pega um pouquinho a parte da cortininha ali, ó, atividade física turbina o cérebro. Eu, infelizmente, não entendo ainda como alguns profissionais de saúde chegam para um paciente e que esteja em qualquer momento da sua vida ou com problema de joelho ou um sintoma apenas e fala: fica em casa, não faz nada. Porque não só para o corpo, a mente precisa se exercitar. E um dos principais, eu não sei se a Juliana da Mata vai falar sobre isso, né, na parte da nutrição. A gente tem alimentos que turbinam o cérebro, mas o oxigênio é um dos principais nutrientes que a gente precisa oxigenar o cérebro. E com a atividade física, isso é primordial. Então, a atividade física, quando fala assim: detesto malhar, detesto ir para academia, puxar ferro, vou pegar lá, é aquela mesma coisa, é esteira, é bicicleta. Não é só isso. Esporte, tem uma gama de esportes assim imensa. Eu costumo falar: se você não gosta de jogar bola, não gosta, eu detesto esporte, é porque você ainda não descobriu algum que você se identifica, porque tem sim. Você tem esporte com bola, esporte coletivo, esporte individual, esporte com fita, com arco, esporte na piscina, esporte no campo, esporte dentro de uma quadra. Então a gente tem uma gama de atividades disponíveis ou não, dependendo da cidade que a gente mora, mas a gente tem oportunidade de conhecer novos esportes e estar trabalhando o cérebro a partir dos esportes. O esporte e atividades dentro da escola fazem com que a gente descubra possíveis líderes, pessoas que estavam com baixa estima, crianças com dificuldade na coordenação motora, crianças com dificuldade de lateralidade, de concentração, atenção. E a atividade que a gente faz normalmente com os pequenininhos, muitas vezes na educação infantil, é a psicomotricidade, que pelo menos na minha época, não sei se as pessoas assim com a minha idade para cima vão concordar, educação infantil praticamente a gente pulava, né?
A gente ia mais, eu pelo menos cheguei na alfabetização, já alfabetizada de casa, só fiz alfabetização, eu não fiz educação infantil. Hoje em dia, nas escolas, essa atividade não é só jogar bola. Não é só jogar bola. A psicomotricidade vai trabalhar o corpo inteiro e aquilo vai refletir imediatamente com raciocínio lógico. Eu posso fazer uma atividade, um jogo, onde a criança vai correr, mas ela vai fazer no final daquele jogo uma conta matemática, uma solução de algum problema. Eu vou estar trabalhando cooperação, socialização. Então, vou estar trabalhando várias valências físicas que eu vou estar auxiliando na parte mental dessa criança. A atividade física escolar, não sei se vocês conhecem, mas a grade da escola, cada ano tem, na educação física, como no português, na matemática, na geografia, tem os conceitos a serem trabalhados. Eu trabalhei 15 anos na Prefeitura do Rio, cheguei a trabalhar aqui em Maricá um ano e meio. A gente tem, apesar de todo dia, principalmente os meninos, aquela famosa frase, tia, vai ter futebol? Tia, vai ter futebol? Independente da idade, se é de 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, vão perguntar se tem o raio do futebol. Mas normalmente o futebol é trabalhado no 6º ano. Então, a cada ano eu tenho danças, lutas, atletismo, eu tenho atividades para aquela faixa etária, para desenvolver não só a parte física, mas também cognitiva. Então, a gente tem essas duas vertentes. A educação física, cada vez mais, a partir de 99, que foi regulamentada, a gente cada vez mais tem uma participação maior dentro da escola. A gente teve, até algum tempo atrás, em conselho de classe, normalmente falava assim, fica quietinha aí, você não precisa nem ir. Hoje em dia fazem questão que o educador físico vá até ao conselho e fale sobre aquele aluno. Fale que aquele aluno que tem dificuldades em matemática, ele é um excelente solucionador de problemas dentro de numa quadra, dentro de uma sala de aula que esteja trabalhando o xadrez, que também faz parte da educação física, jogos cooperativos. Então, ele vai desenvolver certas inteligências, né? Quem conhece, quem já ouviu falar em inteligências múltiplas, ele pode ser muito bom em música, mas ser péssimo em português. Ele pode ser muito bom jogador em algum esporte e ele tem uma grande dificuldade com línguas. Então, aquele aluno, ele sempre vai ser bem aproveitado, principalmente se a gente conseguir relacionar o corpo e a mente. Atividade física no lazer, o que eu mencionei anteriormente, sobre não só a gente, questão de restaurante, sair, passear. As crianças, na minha época, eu cresci numa cidade grande. Era difícil, minha mãe deixava, mas volta e meia a gente ia para o play. Então a gente fazia atividades em grupo, pular corda, pular elástico, jogar queimado. E hoje em dia as crianças, não sei se vocês têm filhos, netos, vão numa festa, a gente olha aquele terror do WhatsApp. Todo mundo só malhando o dedinho e eles praticamente não interagem entre si. Eu vim de Niterói exatamente porque eu estava vendo minha filha crescer sem espaço, sem interação, sem movimento. Aí vim para cá, então assim, a gente começa a ver um brilho no olhar quando tem uma escola grande, quando tem uma quadra grande, quando tem uma piscina, quando tem interação, um campo, onde as crianças possam interagir entre si. Ela pode hoje, a minha com 17, vai fazer 18 em março, ela agora pode estar mais sedentária, menos ativa do que quando estava 2, 3 anos atrás. Mas o que ela ganhou de cognição por ter trabalhado esta parte, eu vejo hoje, por exemplo, no Enem, vestibular, eu digo que minha filha hoje em dia é safa. Ela é safa, ela não é daquela que eu vou chegar e falar assim, minha filha, vai lá resolver isso para mim. Ela vai falar, eu não sei, o que eu faço? Porque ela desenvolveu a parte cognitiva, físico, mental. Exercícios físicos. No nosso lazer,
não só jogar bola com os amigos, eu posso estar escolhendo uma atividade física numa academia, sempre, principalmente aqui em Maricá, a academia que eu tenho, eu não sei se vocês já ouviram falar na Curves, que foi um sucesso, tem uns 10, 15 anos. Ela veio com uma proposta de um médico americano, onde esses equipamentos hidráulicos eles não prejudicam as articulações. É um trabalho muscular, mas é aeróbico ao mesmo tempo. A maioria das pessoas desconhece esse tipo de trabalho. Então elas falam assim: ok, academia, esquece o que a gente trabalha lá dentro. Fala, detesto. Eu detesto academia. Aí quando vai conhecer, eu falo assim: eu sou digamos, a empreendedora que tem mais alunos que detestam academia, que frequentam a minha academia. Porque a partir do momento que se identificam numa atividade física, aquilo lhe dá prazer. Eu falo assim: qual é a melhor atividade para emagrecer? Aí eu falei: é aquela que você se identifica, aquela que te dá prazer, aquela que vai fazer você continuar. Eu sempre dou um exemplo, porque a maioria das mulheres se identificam muito, a maioria, não vou falar que todos, com dança. Então essa questão da dança é mais fácil. Só que tem umas que não gostam de luta, são mais, né? E eu tive uma aluna que ela chegou assim: qual é a mais atividade, né, que tá bombando para emagrecer? É zumba. Ela fazia com ódio no coração. Ela falava: eu odeio zumba, eu odeio dançar. Eu falei: meu filho, então o que você está fazendo aqui? Existem vários métodos para você conseguir atingir seu objetivo sem você estar se prejudicando. E existem pesquisas, né, atuais, que o estresse prejudica o emagrecimento. Não, o estresse não só prejudica a produção mental, a nossa produtividade, prejudica até certos objetivos simples, né? Apesar de uma maioria acha que é difícil, simples como emagrecer. Ali, só alguns dados. Nesse quadro seriam os adolescentes, só que a gente também está junto, tá? As últimas pesquisas estão em torno de 60%, 70% da população está sedentária. Por incrível que pareça, a gente está mais sedentário do que obeso. Primeiro, muita gente que eu conheço, a maioria, começa a engordar, faz aquelas dietas malucas. Eu estou fazendo dieta do abacaxi. O que dieta é essa? Só como abacaxi. Então, assim, às vezes faz plástica, faz outros procedimentos estéticos. Então, normalmente a gente está mais sedentário do que obeso. Existe uma grande quantidade ali, e também para adulto e criança, que não se enquadra como obeso e está sedentário e está com problema de saúde. Eu sempre digo: magreza não é sinônimo de saúde. A gente tem que cuidar não só da mente, não só da alimentação, mas o corpo foi feito para movimento, tá? O corpo não foi, a gente não nasce para ficar parado, tá? Então, assim, para a gente analisar o nível de sedentarismo, a gente tem que avaliar o trabalho da gente. Trabalha muito tempo sentado, em pé, andando. As formas de deslocamento: eu levo 3 horas para o meu trabalho, mas vou dormindo no ônibus. E o lazer e as atividades. As atividades que não dá para ler ali. A Organização Mundial da Saúde sugere que o indivíduo ele não é considerado sedentário caso ele pratique alguma atividade pelo menos 30 minutos por dia, tá? Então, assim, essa questão do sedentarismo eu vejo até mesmo dentro da escola. Quanto mais parado o corpo está, a mente está também. Aí a gente está com uma gama enorme de alunos, pessoas sem ideia, sem criatividade, sem proatividade. Quantas daqui que abrem uma loja, eu escuto muito isso, as pessoas falarem: eu abri, mas eu não consigo, incluindo eu, né? Eu não consigo equipe, eu não consigo profissional,
Eu não consigo ninguém proativo. Eu não consigo ninguém que compreenda o que é marketing pessoal. As pessoas estão vendo com tudo muito pronto. As pessoas estão vindo sem correr atrás, porque está ali, não trabalha, não estuda, é o sedentarismo mental também, tá? Olha que eu falo pra caramba, tá, gente? Desculpa. O estudo realizado em Salvador sugere que a prevalência é 72,5% do sedentarismo no lazer. Ou seja, aquela história que na Bahia fica todo mundo mais devagar, é verdadeira, né? Na grande maioria dos países em desenvolvimento, mais de 60% dos adultos vivem em áreas urbanas, não praticam o nível adequado de exercício. Esse relato aqui, ó, esse número, 60% de quem mora na zona urbana, sendo que a pesquisa diz que 80% da população mora na zona urbana. Então, ou seja, é muita gente parada. Educação na infância, que é a base de tudo. A educação não é só conteúdo, não é conceito, isso já tem algum tempo já modificando. Eu não sei se vocês conhecem algumas redes de ensino. Tem algumas escolas que pegam alguns sistemas de ensino diferentes. Existe Montessori, existe construtivismo. Independente da linha que a gente trabalhe, a educação é a base de tudo. Então, se a gente tiver uma educação que faça uma formação geral do ser humano, a gente vai ter uma base para hábitos mais saudáveis, né? Então, a mente com raciocínio mais claro, eficaz, lógico, criativo e produtivo, equilíbrio emocional e físico. Eu estou com um projeto com uma psicóloga e uma nutricionista, e eu sempre brinco e falo, como seria interessante se a gente nascesse com um pediatra colado na gente e seguisse o profissional de educação física, nutricionista e um psicólogo. Eu acho que ia acabar, assim, 80% dos nossos problemas, porque as pessoas iriam aprender a se alimentar melhor, iam estar em movimento cuidando da saúde, iria estar cuidando da parte mental ou emocional, e a gente teria um suporte muito maior como desenvolvimento do indivíduo. Os benefícios psicológicos da atividade física vai muito além da produção de hormônios que garantem a felicidade e bem-estar, né? Promove, afastam doenças. Eu leio muito artigo que fala de prevenção de doença. Aí tem a parte comercial que diz que não é interessante para a indústria a gente se prevenir. Só que a atividade física, no meu fazer, que eu tenho mais de 20 anos na área, é também tratamento, tá? Então, a partir do momento que o médico vira e fala para você, vai fazer hidroginástica, vai fazer pilates, vai fazer alongamento, isso não é prevenção. A pessoa eu falo para elas que as minhas alunas, 99,9% tem problema de saúde, né? Tem uma hérnia, tem um desvio, tem um problema no joelho, bursite parece que está dando na água de Maricá. Então, assim, todo mundo tem problema de joelho, condromalácia patelar, parece que é febre, é moda. Todo mundo tem. Então, mesmo tendo essas problemáticas, o que a gente faz? Um bom profissional vai pegar você, fazer uma anamnese, uma boa avaliação e vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer dentro da academia. Esse seria o correto. Eu tive recentemente uma aluna que ela tem um monte de problema de saúde, apesar de ser nova, e ela estava com risco cirúrgico de joelho. Espero que o ortopedista dela não esteja aqui, né? Então ela chegou já se despedindo de mim, Percy, não posso ficar, e levou. Eu falei, traz seus exames. Eu analisei os exames dela, a gente começou ano passado, em outubro, ela conheceu a prática do balé fitness, que não é balé, é uma mistura da yoga, pilates, alongamento. A gente fez o fortalecimento, ela conseguiu emagrecer e em dezembro ela estava dançando até o chão funk da Anitta na nossa confraternização. Aí eu falei, vou filmar e vou mandar para o ortopedista que falou que você não podia fazer nada. Então, assim, um bom profissional acompanhando, a gente tem excelentes resultados. É claro que eu não posso falar por todos, porque a gente sabe que em qualquer área
a gente tem aqueles que queimam o nosso filme, né? Então, os hormônios, serotonina, dopamina, endorfina, a partir do momento que a gente sabe que uma atividade física, um exercício, tanto de força quanto aeróbico, vai produzir hormônios, ou seja, ao contrário, não produz. O que produz também endorfina? Alguém sabe? O que pode produzir os hormônios do prazer? Aquele brigadeiro, não é? Aquele que faz aquele panelão de brigadeiro, nossa, dá uma. Depois vem a culpa, mas dá aquele prazer, um relacionamento, aí depois você se arrepende, ai meu Deus, o que eu fui fazer? Então, existem alguns poucos caminhos que a gente pode também produzir alguns hormônios, só que esses hormônios depois vêm seguidos de culpa. Porque a gente come demais, a gente bebe demais, a gente se cuida de menos e é muito imediato. A partir do momento que você começa a produzir na atividade física, aqueles hormônios vão te auxiliar também numa mente saudável. Eu consegui, acompanhar mulheres com depressão, mulheres com crise de ansiedade, mulheres com síndrome do pânico, que conseguiram sair desse quadro crítico com terapia e atividade física. E a terapeuta falava, você precisa fazer uma atividade física. Entendam que fazer uma atividade física não é, ai meu Deus, vou ter que ir para a esteira, tá? Existem outras possibilidades. Pode passar. Senão eu vou ficar aqui a noite toda. Então, olha só. O porquê que a atividade física também é interessante. Não é só por causa de hormônio. Existem relatos que diminui Alzheimer, gordura corporal, perda de peso, pressão arterial, diabetes, colesterol. A minha mãe, que já é falecida, ela tinha que operar a vista e tinha que abaixar a pressão para operar. O que eu fiz com ela? Vamos caminhar, vamos fazer uma atividade. E ela conseguiu, em 10, 15 dias, controlar a pressão para poder fazer uma cirurgia. Então, assim, não é blá, 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 não estou tentando vender um peixe, é ciência. Então, se isso faz bem para a parte orgânica do corpo, muitas vezes, aí os médicos entendem mais do que eu, mas muitas vezes a gente tem problemas emocionais que são químicos, orgânicos, é falta de um conjunto, né? Mas é a falta de vitamina, é falta de produção de alguns hormônios, tem algum problema, alguma coisa errada ali, que você vai trabalhar também com a educação física, com a atividade física. Então, você ganha tônus muscular, força, é uma coisa, eu não vou me prolongar falar tudo porque seria uma palestra para muito tempo, mas força não é, ela é forte, ela levanta 100 quilos, não, eu acho que não tem ninguém aqui ainda nessa faixa, mas existem mulheres e homens da terceira idade chegando que não conseguem ter força de abrir uma garrafa, não consegue ter força de abrir uma torneira, não consegue ter força de segurar um copo mais pesado. Por que eles caem? Por que eles não têm força nas pernas? Então, quando a gente fala de força, é um trabalho preventivo. Eu recebo muitas mulheres que chegam com 65, 70 anos querendo que resolva um problema da vida inteira. Você tem como melhorar a qualidade de vida dela, mas infelizmente, para quem não gosta, seria um remédio que a gente deveria estar fazendo desde a infância, porque a gente, falando aqui para as mulheres que os homens não entram em menopausa, né? Então as mulheres com menopausa, a gente perde muita massa muscular, a gente perde muita massa muscular e depois que entra, vou te falar que é muito complicado ganhar, tá? E aí entra o que? O suporte da alimentação. Porque se eu faço um monte de dieta restritiva, um monte de besteira para perder gordura, e eu acho que isso vai estar sendo vantajoso para a minha saúde física e mental, não está sendo.
porque eu vou perder minha massa muscular por causa da menopausa. Aí eu não estou comendo direito, eu vou perder massa muscular. Então a gente precisa de força para isso, para ficar em pé. Porque alguém sabe por que a maioria dos idosos começa a ficar corcunda, começa a ficar cifótico? É falta de força muscular no abdômen. É falta de alongamento, flexibilidade na coluna. Então, se eu não tenho força no abdômen para me manter ereta, eu começo. Então, força tem que ser trabalhado com atividade física, tá? Então, no campo da saúde mental, a prática de exercício ajuda na regulação das substâncias relacionadas ao sistema nervoso, melhora o fluxo sanguíneo do cérebro. Então, pode passar? O que eu vim aqui falar mais é isso. Olha só quantos benefícios a atividade física faz. Ela não é só estético, ela não é só para ficar marombeiro, não é só para ficar sarado, não é só para ficar com aquele abdômen. É claro que já chegou lá na academia mulheres de 85 anos, que aí primeiro fala que é indicação do médico, porque o médico falou que eu não posso ficar parada, porque eu tô com muita dor. Mas você sabe, né? Eu queria enrijecer o bracinho, levantar a bunda, mas isso mesmo com 85 anos. Então chega uma aluna de 10 anos, uma de 85, no fundo, todo mundo quer ficar mais gostosinho. Só que os benefícios ali da parte da atividade física é muito maior. Melhora a autoestima, autoconfiança, autoimagem, reduz a ansiedade, capacita ali na parte cognitiva que eu falei do rendimento escolar, estratégia, raciocínio, melhora, previne obesidade, diabetes. Então, assim, tem uma gama de principais, assim, é tão vasto aquilo que a gente vai trabalhar na questão da atividade física, de ganhos para a gente mesmo, que isso se torna o quê? Investimento. É um investimento pessoal. Quando que a gente vai parar e pensar, vou investir em mim mesmo? A gente faz curso, a gente investe numa casa, investe no filho, investe em educação e não investe na gente mesmo. Aí quando chega na aposentadoria, não tem saúde para curtir aquilo tudo que trabalhou, né? Então, assim, aí eu não sei se vocês, mas faz que nem minha mãe fazia. Já tomavam mais de 30 remédios por dia. E eu acho que a gente não precisa. Só pressão e diabetes a gente já corta pelo menos uns 2 ou 3 aí, com atividade física. Pode passar, por favor. Isso. Parei, pessoal. Nem sei quanto tempo que eu falei. A Elisa falou assim: você tem 20 minutos. Eu falei, só se eu falar meu nome, como é que é meu trabalho, já foi mais de 15, 20 minutos. Então, eu espero não ter ocupado muito o tempo de vocês, ter trazido um pouco assim. Eu achei interessante trazer, porque exatamente é o tema que a Elisa propôs pra gente. Quando eu vim trazer falando da academia, eu senti essa necessidade de falar também do bem-estar emocional. Nosso cérebro, ele se torna mais ativo. Eu já tive alguns parceiros que trabalham essa ginástica do cérebro e muitos são jogos. São jogos que naquele momento eu identifiquei e falei, poxa, tá com falta de memória? Vai dançar. Porque você, para dançar, é um conjunto de pedacinhos que você tem que lembrar numa ordem, num ritmo em que você vai trabalhar a memória. Então, eu queria que vocês parassem hoje e pensassem se não vale a pena investir em vocês mesmos, na saúde, no futuro, não só de vocês, mas dos seus filhos, e tentar investir um pouco na atividade física, nem que seja 30 minutos por dia. Pode ser uma yoga, meditação, uma caminhada, vai nadar, dar uma pedalada, ou procurar um estabelecimento próprio, né, um estabelecimento que trabalhe esse tipo de atividade e vocês consigam se identificar, tá? Então, assim, qualquer coisa, qualquer interesse, a academia, ela ficava no Plaza 100, a gente está quase 1 ano e meio, 2 anos, já mais pertinho da igreja. Se quiserem, depois o meu contato, pede para a Elisa.
Eu, infelizmente, só trabalho com mulheres por enquanto, já tive alguns alunos de personal homem, mas a princípio o nosso foco é a saúde da mulher. Então, qualquer dúvida é só me procurar. Muito obrigada e boa noite. Bom, pessoal,